pessoal do YouTube, tudo jóia? Tudo bem com vocês? Espero que sim. Bem-vindos e bem-vindas aqui no canal Biancacerejafoeppel sobre moda, estilo e perfumes. É um prazer enorme recebê-los aqui hoje para o vídeo novo dessa semana, né? Hoje o vídeo, gente, vai ser para falar sobre um perfume que eu gostei muito de conhecer. Tô amando conhecer, experimentar este perfume, é uma experiência deliciosa, que é o perfume Nuits dos Mauves. Acho que é isso assim que se pronuncia esse perfume. Não sei direito ao certo, mas acredito que é assim que se pronuncia. É um nome difícil, não é em inglês, porque eu tenho conhecimento da língua inglesa e esse nome não é em inglês. De repente ele é francês, né? Não sei. Se vocês souberem, vou pedir para deixar aqui nos comentários, tá? A origem desse nome desse perfume. Chama Nuits des Mauves, da marca Paris Elysees, né? É a Paris Elysees aí arrasando nos seus perfumes, né? Como sempre. Esse perfume é muito bom. E eu tenho aqui um decante, um flaconete. Eu ganhei esse flaconete pequenininho de uma inscrita aqui do canal, a Paula Camargo. Ela mandou pra mim. Eu vou usar ele. Vai estar falando pra vocês quais são as impressões que ele me passa, tá bom? Eu vou usar esse pequeno decante como exemplo, né? Como forma de conhecer esse perfume, tá bom? E passar pra vocês o que eu acho dele. Ontem eu fiquei usando ele a parte da noite, tá? O clima aqui, lembrando que aqui na minha cidade tá bastante frio, tá bom? Nós estamos numa época fria aqui onde eu moro. E eu fiquei a parte da noite toda ontem usando essa fragrância, tá bom? Pra trazer as minhas impressões pra vocês, ok? Então eu fiquei o dia inteiro, a noite inteira usando, eu passei ele cerca de 5 ou 6 horas da tarde. E ele durou na minha pele, já vou começar por essa parte, que tem uma boa duração. Ele durou até as 11, 11h30 da noite, ele ainda estava exalando. Exalando assim, moderadamente, claro. Só se encostasse o pulso, a mão, a região onde eu apliquei o perfume, no nariz, para poder senti-lo, ok? Mas ele estava ali, presente, pronunciado, bastante horas. Eu passei 5, 6 horas, 7, 8, 9, 10, 11. Durou umas 5, 6 horas, tá bom? É a duração total dessa fragrância linda aqui. Bom, agora sobre o perfume. Primeiro eu percebo, dizem, né, que ele é inspirado, o pessoal fala que ele é inspirado no perfume Eufhoria, de Calvin Klein. De fato, ele tem bastante semelhança com o Eufhoria. Eu já fui usuária do Eufhoria, tá, gente? Eu já tive Eufhoria há uns anos atrás na minha coleção. Me desapeguei, acabei passando pra frente, dei de presente pra uma prima minha, tá bom? Acabei dando de presente pra ela, mas eu tive esse perfume num frasco de 100 ml, usei bastante essa fragrância, e eu posso dizer pra vocês, com precisão, que esse perfume ele lembra bastante o Eufhoria, tá? Lembrando que eu acho ele um pouquinho mais forte, ele é um pouquinho mais chamativo do que o Eufhoria. O que é um detalhe que alguns perfumes da Paris Elysees possuem, né? Não é o primeiro perfume que eu tenho da Paris Elysees, que eu passo, que eu experimento. Existe um chamado Petit Bisou, né? Que vocês devem conhecer, que eu falo muito dele aqui no canal. Esse perfume Petit Bisou, ele é um perfume similar do Lulu de Cacharel, e ele é mais chamativo, espalhafatoso que o Lulu de Cacharel. E isso parece que é uma tendência da Paris Elysees. Existem perfumes contratipos dessa marca que eles são mais, chamam mais atenção, são os irmãos espalhafatosos, os irmãos mais chamativos dos originais, tá bom? Enquanto Eufhoria é um perfume mais contido, é um perfume mais intimista, né? Porque vocês veem que a Calvin Klein ela tem o Eternity, ela tem o Obsession, que são perfumes fortes, inebriantes, né? Marcantes demais. De repente, por outro lado, ela lançou o Eufhoria, que é um perfume mais intimista, é um perfume mais assim, ele é noturno, ele é diurno, mas ele é um perfume mais, ele é forte, ele é marcante, mas ele é intimista. Ele não é um cheiro assim que se expande muito, né? Ele não exala um aroma assim muito, como é que eu posso dizer para vocês? Não tem uma fragrância muito chamativa, né? A proposta dele é ser intimista. Já o Nuits dos Mauves, esse lindo aqui, tá? Ó. Essa coisa fofa aqui da Paris Elysees, ele já é um perfume um pouquinho mais chamativo, espalhafatoso. Dizem que ele lembra também o perfume Elysses, da Yves Saint Laurent.
Eu já conheci o L, uma pessoa que eu conheci usava esse perfume. De fato ele lembra um pouco, tá? Tem uma leve semelhança com o L da Yves Saint Laurent, mas é uma semelhança bem leve também, tá? Eu acho que ele é mais parecido com o... Porque eu acho que ele parece muito com o L da Yves Saint Laurent na abertura, na saída, tá bom? Ele fica uma mistura do L com o Eufhoria, tá? Mas eu acho que predomina aqui a semelhança com a Eufhoria, na minha opinião. Como usuário da Eufhoria que eu já fui, seria um primo da Eufhoria, tá? Ele não chega a ser irmão, ele é primo, mas ele é bastante semelhante e eu gostei muito, me agrada muito a fragrância desse perfume. Esse que tá aqui do meu ladinho, ó, vocês estão vendo aqui em cima assim, tá bom? Aqui assim, ok? Ele lembra muito esse perfume, né? Eu acho, tem bastante semelhança. A saída dele eu achei um pouquinho canforada, gente. Ela é um pouquinho canforada, ela tem um leve mentol, mentolado, parece uma coisa mentolada, uma coisa meio assim, sabe? Que a gente não consegue explicar muito bem o que é, acho que parece um canforado, tá ok? É um perfume muito atalcado, tal qual, né, o Euphoria. O Euphoria também é bastante atalcado. Esse perfume da Paris Elysees, ele é muito atalcado, que é uma característica do perfume da Paris Elysees, né? Antigamente os contratipos, eles eram alcoólicos, né? Hoje eles não são alcoólicos, em contrapartida eles são bastante atalcados, né? E esse contratipo da Paris Elysees, ele segue esse fluxo, tá? De um perfume atalcado, intimista, né? A duração já falei pra vocês. E assim, eu me vejo usando ele tanto no dia a dia quanto numa ocasião mais noturna, tá? Numa ocasião mais assim especial, uma festa. Eu acho que ele combina tanto com uma festa quanto com um momento do dia a dia do trabalho, né? Pra ir trabalhar com ele cheirosa, por que não? Né? Eu acho que ele é um perfume que combina com todas essas causas, tá bom? Ele dá pra usar tranquilamente. Acho que de dia, só maneirar um pouquinho as borrifadas, dar menos borrifadas, né? Do que à noite, se você for sair à noite com ele. Porque ele é um perfume, de certo modo, ele não é tão potente, mas ele é um perfume marcante, tá? Ele marca, ele deixa sua marca registrada ali na nossa pele, tá ok? As notas que tem nele são, o que eu sinto nele de notas é gengibre, peônia, jasmim, almíscar, patchouli e orisa. São essas as notas que eu sinto nesse perfume, tá bom? A parte floral ela é mais forte do que a parte, como é que fala, fresca, né, do almíscar e da orisa. Elas vêm de uma forma muito leve. O patchouli é bem intenso, por hora me lembra até o patchouli dos perfumes da Chanel, tá? Em alguns momentos, aquele patchouli, entenda o que eu tô dizendo, me lembra, tá? Não é igual ao perfume da Chanel, gente, por favor. O perfume da Chanel é um perfume topíssimo, né? Nós estamos falando de um contratipo de muito boa qualidade. Então é óbvio que a comparação, não chega a ser uma comparação, é uma lembrança. É uma vaga lembrança que me ocorre. O patchouli é muito presente, ele é muito forte. A nota de peônia e jasmim também são muito fortes. O gengibre vem para dar só um toque na fragrância, deixar ela um pouco assim levemente ardidinha. E a orisa e o almíscar vem para trazer uma cara diferente, para não ficar o perfume tão fechado, né? Porque se fosse só o jasmim, a peônia, junto com o patchouli, ele ia ficar uma coisa mais fechada. Embora a peônia é uma flor alegre, aberta, exala um cheiro expansivo, né? Um cheiro, como posso dizer, um cheiro assim, aberto mesmo, né? Então, a peônia, nesse caso, o patchouli, junto com a almíscar e a orisa, eles dão um toque final na fragrância, dão uma transformação nela, né? Ela tem duas fases só. Na primeira fase você sente muito o gengibre, o ardidinho do gengibre com o jasmim, né? E o canforado, que eu acho que vem do patchouli também, não sei. Vem do patchouli ou vem do almíscar com a orisa, não sei. Mas tem um patchouli ali bem carregado, tá? Bem forte, bem pronunciado. E ele sobressai muito essa fragrância, tá? Esse patchouli sobressai muito nesse aroma desse perfume. É um grande perfume, adorei, tá? Vale muito o custo-benefício. É um perfume que tem um preço médio aí de 50 a 60 reais no máximo. Não passa disso, tá? Então, por conta disso, é um perfume acessível, barato ao nosso bolso, né? Então tá muito aprovado, eu gostei muito dessa fragrância, de conhecê-la. E assim, gente, eu não vou falar pra vocês que eu vou colocar na minha wishlist. Por quê? Porque eu tenho uma wishlist muito grande,
né? A minha listinha de desejos, ela tá enorme, muitos perfumes que eu quero ter que eu não tenho ainda. Então tem vários títulos, vários nomes. Então eu não vou comprar ainda por agora, ok? Mas com certeza, tendo dinheiro sobrando, é uma fragrância que eu compraria. Se eu fosse comprar aqueles combos da Elysees de 4 perfumes por 150, né? 3 perfumes por 150, certamente eu compraria esse perfume, entraria na lista. Embora ele não está sendo mais tão fácil de encontrá-lo, tá? Não é tão fácil encontrá-lo ele vendido em kits, é mais avulso, tá? Então é isso. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Um beijo enorme. Vou pedir para vocês me seguirem aqui no Instagram, aqui embaixo, tá bom? @Biancacerejafoeppel, tudo junto. Ou @Bianca_cereja_foeppel, tá? Ou também se inscreverem no canal. Se vocês curtiram o vídeo, deixar o seu like, ok? Aquela mãozinha linda, apertadinha. Dá uma apertadinha nessa mãozinha, tá bom, gente? E também vou pedir para você se inscrever aqui no canal, tá bom? Aqui embaixo, ok? Um beijo enorme para você, fique com Deus. Até o próximo, tchau!